Glória, a partir da década de 60, o feminismo ganhou força. O movimento lutou, principalmente por igualdade salarial, o prazer sexual, o direito ao aborto e a contracepção. Atualmente, o movimento se desdobra em várias vertentes. Professora, qual a importância do feminismo no avanço na igualdade de gênero? Bom, essa pergunta é capciosa, porque, lógico que eu vou dizer, puxando a sardinha para a minha brasa, mas eu estou brincando, não só como militante, mas como estudiosa. Eu vou repetir as palavras de um sociólogo espanhol que vocês devem conhecer, que é o Manuel Castells. Ele tem um livro maravilhoso sobre a sociedade em rede, que ele analisa a internet, mas são 2 volumes, e um outro volume ele analisa os grandes movimentos sociais do século XX. E ele diz nesse livro, corroborando, concordando com outros estudiosos, que o movimento feminista foi o movimento social mais importante do século XX. Ele disse que foi mais importante do que as revoluções socialistas, no sentido de que as transformações que o movimento feminista trouxeram no século XX, elas se espalharam por todo o mundo e por toda a sociedade, e mesmo quem não sabe da existência dele, vive os benefícios trazidos pelo movimento feminista. O fato de hoje estarmos aqui, as mulheres, o fato da gente votar, da gente trabalhar fora, da gente ter liberdade, mesmo com problemas, mas liberdade sexual. Hoje ninguém se espanta com uma jovem solteira transando. Muito menos, também não se espanta com jovens que engravidam, tem muitas mães solteiras. Então, tudo isso para mim é resultado do movimento feminista, que desde o século XIX tem lutado pelo direito ao voto, tem lutado pelo direito de receber o mesmo salário quando exerce o mesmo trabalho, tem lutado pelo direito a estudar, que a gente não tinha permissão para entrar na escola pública, só escolas de magistério e de crianças, só podia estudar até o ginásio, o antigo ginásio, que é o primeiro grau completo, ensino fundamental completo hoje. Então, tudo isso é claro que foi resultado de algumas heroínas, de algumas mulheres que forçaram a barra, que lutaram, que reivindicaram, que se sacrificaram a própria vida, ou a vida familiar, ou resolveram cair na boca do povo, ficar mal falada, enfim. Não tenho dúvida que o movimento de mulheres é o grande protagonista das conquistas das mulheres do século XX para cá, e aí serve para qualquer grupo oprimido. Ninguém faz nada por ninguém, cada um tem que fazer por si. Então foram as mulheres que fizeram a sua liberdade, Então hoje tem, contraditoriamente, tem mulheres que estão reivindicando o direito de voltar para casa e ser só dona de casa, só mãe. Mas para elas poderem reivindicar isso, foi preciso outras reivindicarem ir para a rua. Eu acho que aí é da escolha de cada uma. Elas têm o direito de ir para casa, da mesma forma que nós temos o direito de estarmos na rua fazendo o que bem queremos de nossa vida. Então isso é o limite dos direitos. Não conquistamos tudo, lógico que não. Ainda, se a gente for ver as estatísticas, nós ainda ganhamos 70% do que ganham os homens, fazendo a mesma função. Nós ainda alimentamos a estatística de violência, somos as principais vítimas da violência doméstica. Ainda se manda no nosso corpo como nunca se ousou mandar no corpo dos homens. Ainda se exerce, quando a gente vê a notícia que quase 300 meninas foram raptadas no Oriente Médio, na África, raptadas das escolas, como uma punição, porque elas estavam estudando e vão ser vendidas prematuramente para o casamento. A gente vê que nós ainda temos muito o que conquistar. E aí eu estou falando do mundo fora, mas a gente pode voltar para o nosso umbigo, olhar para o Brasil e a gente vai ver muitas desigualdades. Hoje eu acho que uma das grandes bandeiras do movimento feminista,
que não houve grande avanço. É incrível, nós avançamos em todas as áreas, mas nós não avançamos no sentido de fazer com que nossos companheiros cooperem naturalmente com as tarefas domésticas. Quando a gente vai ver os trabalhos os depoimentos das mulheres, esse é uma das grandes reivindicações no campo do trabalho. É porque ir para o mercado de trabalho significou duplicar a jornada, ou às vezes triplicar a jornada de trabalho, sem que houvesse uma contrapartida dos membros masculinos de nossa casa. Os homens, os rapazes, nossos filhos, nossos companheiros continuam sem querer lavar prato, que é muito chato. Mas fazer o quê? Sujou, tem que lavar, né? Mas é muito chato. Eu acho difícil alguém dizer, até tem, adoro lavar prato. Ai, adoro pegar uma calça jeans e ralar meus dedos no tanque. Isso não existe, né? Então, cada um que suje o seu, que limpa o seu, ou ande sujo. Né? Mas esse é um campo que a gente ainda não avançou. E eu acho que nesse sentido a mídia e a escola têm um grande papel a exercer, né? Mostrando que o trabalho doméstico não é coisa de mulher, mas o trabalho doméstico é coisa de quem tem casa. E o outro aspecto, que para mim é o aspecto, então tem, no campo do trabalho, tem o trabalho doméstico, no campo da saúde, tem a discussão sobre o direito de ser mãe, que significa o direito de não ser, a posse do corpo, ou seja, o meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero fazer, né? Eu vou ter as relações sexuais com quem, quando, como eu decidir fazer. Do jeito que me der prazer, que eu quiser fazer, ninguém deve interferir nisso. No campo da política, nós somos menos de 20% das pessoas no poder. Eu acho que isso atrapalha o avanço da sociedade. Eu acho que então temos muitas lutas ainda, né? Há quem diga, o movimento não tem mais sentido, o movimento feminista já conquistou tudo que era importante. Sim, conquistamos muito, e isso é muito bom ser lembrado, porque a gente não pode pensar que 100 anos de luta foram em vão. Então conquistamos muito, mas ainda há muito que conquistar.